Fala, minhas crianças, tudo bem com vocês? Vídeo novo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Cleiton. Vamos chegando, deixa aí a sua inscrição no nosso canal para dar aquela moral pra gente. E vamos abordar hoje um assunto um pouco polêmico e que tá na boca de todo mundo. E vou expor a minha opinião e espero que vocês gostem. Mas antes disso, vamos rodar essa vinhetinha pra gente começar com o alto astral, um assunto que tá dando o que falar. Roda a vinheta, minhas crianças. É isso aí. O assunto da vez é o futebol na pandemia. Todo mundo sabe que aqui no Brasil a gente vive, uma crise sanitária sem precedentes. Cada dia a gente, infelizmente, vem batendo recordes de morte aí por conta do coronavírus. E aí algumas cidades vêm decretando aí lockdown, fase vermelha, fase roxa, vão inventando um monte de coisa para, de alguma forma, tentar combater a disseminação ainda maior do vírus que vem vitimizando cada vez mais brasileiros. Um dos assuntos abordados ao longo desse mês e ganhou muita força esta semana foi com relação à paralisação do futebol. E aí, o futebol ficou paralisado já o ano passado por conta da pandemia, que estava num momento até mais fraco, digamos assim, e depois voltou e conseguiu dar a sua sequência normal, digamos assim. Esse ano, a pandemia triplicou os números praticamente de mortes, de internações e parece que cada vez mais sem controle, mesmo com a vacinação. E aí surgiu de novo o assunto, vamos parar com o futebol. E aí é o jogo de interesse também que rola, meu irmão. E eu vou hoje falar um pouquinho do que eu acho, da minha opinião, com o que pensa os clubes de futebol com relação a isso. A Federação Paulista, vale lembrar que ela tinha entrado num acordo de paralisar a competição, depois voltou atrás e aí já está remanejando alguns jogos para outros estados, já que aqui no estado de São Paulo não se pode ter jogo de futebol. Já a CBF não parou e ontem o presidente Rogério Caboclo disse que não vai parar, porque se os clubes pararem, a coisa vai ficar ruim para os próprios clubes. E aí ele já deu a entender que o futebol gerenciado pela CBF segue a vida normalmente no país. Para os clubes, a questão do parar é bom, não é bom ou não? É o seguinte, o clube primeiramente ele não vai morrer, velho? Não vai pegar um coronavírus. Então a gente tem que lidar com a vida dos atletas. Porém, os clubes eles vão visionar o quê? Mano, os contratos que os caras têm, velho. Então, por isso que muitas vezes para os clubes, principalmente os clubes grandes, eles podem até dar uma parada, mas eles não vão querer parar, porque eles têm muito a ganhar, sendo que com a pandemia eles já estão perdendo um bocado. Então, tem os contratos com os jogadores, com os funcionários dos clubes, e aí eles precisam, de alguma forma, manter as atividades para honrar com esses compromissos. Vale lembrar que, o trabalhador normal, o empresário normal, ele também tá tendo que se virar. Se tem que fechar, ele fecha, depois adia para 15 dias para depois voltar ao trabalho, pagar as contas. Não tá fácil para ninguém. Quem dirá para o clube de futebol que movimenta milhões e milhões. Isso falando dos grandes, dos clubes mais tops do futebol brasileiro. Você pega os contratos que os clubes têm com patrocinadores, com TV. Contrato de TV, acho que talvez eles nem devam perder, porque o campeonato vai ser cumprido. Tem as premiações do campeonato, que vai ser cumprido, mesmo que seja adiado e lá na frente o futebol, o futebol retorne normalmente e tal. Eu, particularmente, acho que sim, o futebol tinha que parar, independentemente de qualquer coisa, nem que seja no próximo de 15 dias, 20 dias, porque a gente vive num auge. Talvez seja o auge, a gente nem sabe se é o auge da pandemia, mas a gente vive num momento muito complicado. E os clubes de futebol têm uma força muito grande perante a sociedade. E aí o cara vê que até o futebol parou, às vezes ele entra também na consciência de falar, o bicho realmente está pegando e realmente está difícil demais, mano. Vamos tentar
se cuidar ao máximo para a gente voltar a ter uma vida beirando a normalidade mais para frente. Eu acho que um break de 15 a 20 dias nos campeonatos vai dar uma encavalada ainda mais no calendário, mas o calendário vai seguindo e a gente depois vai tentando se adequar, mano. E 15 dias, 20 dias não vai ser isso que vai falir o clube, não vai ser isso que vai fazer o clube perder os patrocínios ou algo do tipo. Né? Falando dos clubes pequenos que às vezes estão vendendo o almoço para jantar, a realidade dos clubes pequenos antes de pandemia, antes de qualquer coisa, já era muito delicada. Então, aí vale também as federações e a CBF, que é contrária à parada, e aí pode ser que complique um pouco, mas a federação dá um suporte para esses clubes, pelo menos na questão desses 15 a 20 dias, arcar com alguma coisa ou com algum valor para poder manter esses clubes também. E aí, assim que as coisas começarem a dar uma melhorada, poderemos voltar à normalidade, digamos assim, dentro do futebol. Os clubes fazem testes 2 vezes por semana praticamente. Eu não sei se essa é a realidade também dos clubes pequenos, porque os testes são caros, é um custo a mais. Mas falando de time grande, sempre há testes, eles estão sendo testados, né? Os jogadores talvez têm talvez essa segurança de saber que não estão com Covid, mas houve surtos em vários clubes no decorrer da temporada passada e por que não vem a ter nessa, né? Então, o Corinthians, se eu não me engano, já teve um pequeno surto já no começo de março, né? O ano passado nem se fala, os times quase todos tiveram e sofreram com ausências por conta do coronavírus. Mas falando nos atletas e vendo o lado dos atletas, eu vou falar no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo esse assunto. E aí eu vou deixar para o próximo vídeo falar o que eu penso. Não sou especialista, não sou da área, mas o que eu vejo com relação aos atletas. Beleza, minhas crianças? Espero que vocês tenham gostado desses pitacos aí do Cleitão. E aí a gente volta com mais vídeos aqui no canal. Fiquem ligeiros e ativem o sininho da notificação para não perderem nada, mano. Muito obrigado e valeu. Tamo junto, rapaziada.